E aí, meu sexto ano, tudo bem? Bom, primeiro eu quero saber se guardaram meu chocolate de Páscoa, tá? Quem guardou, deixa ele aí guardadinho, porque quando as aulas voltarem eu vou cobrar, hein? Bom, a gente dando continuidade aos nossos tópicos, né, os nossos assuntos, a gente sai agora desse espaço rural, das atividades que eram produzidas no espaço rural, e começa a ir para as atividades que são produzidas na cidade. E o mais importante delas é a industrialização. Bom, primeiro, o que seria uma indústria? A indústria é o conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matéria-prima de um modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas no sentido de fabricar mercadorias. O que são matérias-primas? Matérias-primas são coisas que vêm da natureza, né? Madeira, o ferro, borracha, tudo isso é uma matéria-prima. Então a indústria ela vai pegar essa matéria-prima e vai modificar isso, vai transformar isso. Por exemplo, seu guarda-roupa, ele é algo industrializado, né? Ele tem aí a madeira que foi transformado no equipamento para o seu uso. Então, toda vez que a gente pega alguma coisa que veio da natureza, a gente vai classificar isso como uma indústria. Bom, por que a indústria é importante? Né? Então, a gente tem aqui alguns motivos que fazem a indústria ser importante. Primeiro, o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, ou seja, quanto que o país produz de dinheiro. Então, ela vai contribuir muito para o PIB de um país. Os países mais ricos têm um alto teor de indústria em seu território. Desenvolve a economia, pois gera empregos diretos e indiretamente, né? Gera impostos, fortalecendo as contas públicas, desenvolve o comércio, produz novas tecnologias, pode auxiliar no nível de desenvolvimento de um país. Todos os setores da economia dependem do setor industrial. Então, essas são as vantagens que uma indústria vai gerar para um território, para um país. Né? A gente percebe muito que tem a ver com a questão de trabalho, de dinheiro. Então, ter muitas indústrias significa aquecer a economia daquele país. É óbvio que a gente tem também impactos negativos dessa indústria, né? A gente tem pessoas que consomem exageradamente, né? O que é consumir exageradamente? Quando você compra alguma coisa que você não precisa. Aquela roupa que está lá no guarda-roupa que você nunca usou, ou que só usou uma vez. Ai, comprei, eu não gostei. Então, isso é comprar sem necessidade. Então, quais são as desvantagens disso? Vai contribuir para a degradação. O que é degradação? É a poluição, o impacto negativo do meio ambiente. Porque, imagina, eu adoro coisas de madeira. Você está contribuindo para o quê? Para o desmatamento, né? Já que a madeira vem de árvore. Então, provoca mudanças no consumo, fazendo com que as pessoas passem a adquirir o que for de interesse das indústrias, né? Como nessa imagem aqui, claramente ela consumiu demais. Então, as indústrias, os comerciais têm como é que eu posso dizer? Essa lavagem cerebral que eles causam na gente. De a todo momento a gente está vendo, ai, compre, 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 compre. Então a gente acaba comprando sem necessidade. Bom, a gente tem diferentes maneiras de produzir o que é produzido na indústria. Primeiro que a gente chama de indústria artesanal. É a produção de caráter familiar, no qual o artesão, o que é artesão? Aquele cara que faz com as próprias mãos, né? Quando você usa aí seu cordãozinho, né? Esse é um cordãozinho de artesão. Foi feito pelas mãos, não precisou de indústria para fazer isso. Pulseirinhas, né? Feitas pelos artesãos. Você não precisa de indústria, você não precisa de grandes equipamentos para fazer isso. Então, essa indústria artesanal seria essa indústria que é de caráter familiar, ou seja, que você não precisa de equipamentos, de tecnologia para produzir. E é claro que a indústria foi evoluindo, né? A partir do século XVIII, pela primeira vez o mundo passa a ter indústria, então começam máquinas simples, obviamente, mas, né, já é uma produção elevada, uma produção evoluída para a época. A gente está falando de 1700, então isso tem
muito tempo. Então, o que acontece? Quais são essas características? Então, sai a ampliação do consumo, né? Produziu mais, então as pessoas consumem mais. Manufatureiro distribuía a matéria-prima e o artesão trabalhava em casa. Então, os artesãos, que eram aquelas pessoas lá que trabalhavam com as mãos, né? Muitas das vezes costureiros, né? É, tem o auxílio aí, da maioria das vezes, de pequenas máquinas, mas são máquinas bem pequenas comparadas com uma indústria grande. Então, depois começa aí o quê? A questão do tecido. A primeira indústria que surgiu no mundo foi a indústria de tecidos, né? Por quê? Porque já tinha essa tradição de costura, de corte e costura, né? Dos manufatureiros do passado. Então, eles são as primeiras pessoas a trabalhar em indústria. E a produtividade aumentou por causa da divisão social, isto é, cada trabalhador realizava uma parte da produção. Então aqui a gente tem quem está cortando, quem está costurando, quem está vendendo. Então isso é o que a gente chama de divisão da produção. Cada pessoa produz uma parte daquilo. Então, vamos fazer uma roupa? Então tá. Primeiro eu vou cortar o tecido. Então você fica responsável por costurar o tecido. Então você fica responsável por pregar os botões do tecido. Então cada um vai fazendo uma coisa, né? E aí dividindo se produz mais. E aí, né? Essa evolução das indústrias se deu através do que a gente chama de revoluções industriais. A primeira, como eu falei, no século XVIII, primeiro país do mundo a ter indústria, não se esqueçam disso. Inglaterra. Qual era a fonte de energia? Então a gente tem que lembrar lá do século XVIII, carvão. Carvão tem dois tipos de carvão: carvão mineral e o carvão vegetal, né? Carvão vegetal é o que você faz no churrasquinho. Carvão mineral é o que você utiliza como fonte de energia. Pode perguntar para sua mãe, para seu pai, para o seu responsável, aqueles trens que eles chamavam de Maria Fumaça. Esses trens utilizavam carvão. Por que fumaça? Porque liberava muita fumaça, né? O carvão libera muita fumaça. Quando a gente está fazendo churrasco, vai fumaça, os vizinhos tudo sabem que a gente está fazendo churrasco. Qual era o principal tipo de indústria? Indústria têxtil. O que é indústria têxtil? Indústria de tecido. Então, a primeira indústria que surge no mundo é uma indústria que trabalha com tecidos. E aí a gente tem imagens, né, que correspondem à primeira revolução industrial. A gente olha isso e fala, nossa, que coisa velha. Mas, para aquela época, aquilo era uma coisa muito evoluída. Já a segunda revolução industrial foi um século depois, aconteceu nos Estados Unidos com mais força, e aí o homem substitui o uso do carvão pelo petróleo. Então, o petróleo é a principal fonte de energia e já tem a invenção da eletricidade. Então, as coisas começam a ficar muito mais modernas. Que tipos de indústrias que surgem? Metalúrgica, o que é isso? Indústria que trabalha com metais. Siderúrgicas, indústrias que trabalham com materiais pesados, siderurgias, né? Automobilística, indústria de automóveis. E a petrolífera, indústria que trabalha com petróleo. E aí, então, a gente já tem aí uma indústria que está produzindo carro, é óbvio, aqueles carros de época, e percebam a grande quantidade de fumaça. Teve uma poluição muito grande. Por quê? Petróleo libera muita fumaça também. É muito poluente para o meio ambiente. A terceira revolução industrial, que aconteceu nos países ricos, Estados Unidos, Japão e os países da Europa. Por que aconteceu nos países ricos? Porque essa indústria é a indústria que trabalhou com o quê? Ele fala aqui: informática, microeletrônica, biotecnologia e química. Então, essa revolução industrial é uma revolução que trabalha mais com tecnologia. Então, a gente tem a invenção das telecomunicações, dos telefones, da informática, evolução dos meios de transporte, aviões, helicópteros. Então, essa revolução industrial foi uma revolução moderna, né? É a revolução chamada de revolução moderna.
onde a gente já incorpora o uso da internet, da informática, da telecomunicação em geral. Então, por isso que é chamado de revolução moderna. E aí a gente tem, né, olha a diferença. A gente estava vendo lá aquelas fábricas, aquelas máquinas de tecidos, e agora a gente já tem, ó, o carro sendo produzido só por robôs, né, o uso de robôs, equipamentos modernos, né, computadores. Então, isso tudo vem com a terceira revolução industrial. E aí, segundo a classificação, a gente pode ter também o que a gente chama de tipos de indústrias. Ou seja, a gente tem vários tipos de indústrias no mundo, né? De acordo com o que as indústrias produzem, ela recebe um tipo. Como assim, professor? Existem indústrias que trabalham com alimentos, existem indústrias que trabalham com bebidas, existem indústrias que trabalham só com tecidos, existem indústrias que trabalham só com automóveis. Então, cada indústria que produz alguma coisa, ela é classificada segundo um tipo de indústria.